Era uma vez em uma pequena ilha situada ao sul da América do Sul. Lá vivia um homem muito próspero, um grande empresário chamado Werner. Esse grande empresário, ele tinha uma casa muito bonita situada numa localidade no centro da cidade, próximo a uma região chamada de Beira-Mar, muito conhecida, muito famosa, a região onde as pessoas mais abastadas, por assim dizer, dessa ilha moram. E esse homem, que dentre a comunidade era tido como um dos homens mais ricos então da ilha de Florianópolis, morava literalmente numa quadra. Quase toda a quadra era pertencente a ele, e nessa quadra então tinham várias casas, e essas casas elas se estruturavam de forma circular, sendo que no centro propriamente desse círculo então existia um grande jardim, ou um jardim de inverno, um jardim eterno. Esse jardim, ele só tinha acesso, só poderia chegar a esse jardim mediante passar por dentro de uma dessas casas. Então, as casas formadas de forma circular davam para esse jardim, que era, na verdade, o grande orgulho do senhor Werner. Apesar de ser um homem muito envolvido com seus afazeres, ele era um grande admirador da natureza e um grande admirador principalmente das plantas. Então, o seu orgulho era poder sentar no seu jardim, onde ele normalmente também trabalhava. Ele tomava decisões, ele se sentava embaixo de um grande flamboyant vermelho que estava no centro desse jardim, e ali ele tomava decisões importantes relacionadas à sua própria empresa. Eis que determinado dia, determinada noite, ele vai dormir, se recolhe aos seus aposentos, e na manhã do dia seguinte, estarrecido, ele observa que alguém entrou na propriedade dele, alguém entrou nesse jardim e destruiu principalmente as roseiras. Consternado e perplexo quem faria isso? Quem entraria no seu jardim e destruiria as roseiras? Ele não fazia sentido algum. Ele vai até os seguranças da propriedade, que obviamente por ser uma propriedade de uma pessoa com muito poder aquisitivo muito alto, tinham vários seguranças, e os seguranças informaram que de fato não perceberam nenhum movimento e que ninguém havia entrado na propriedade durante a noite. Ele pede que seja reforçado então a segurança, que tragam então mais homens se for necessário, e ele, chegado à noite, ele se recolhe aos seus aposentos e vai dormir. Novamente então no dia seguinte, absolutamente agora perplexo, ele descobre que novamente haviam entrado em seu jardim, e que dessa vez, além de destruírem as roseiras que já haviam destruído na noite anterior, agora a pessoa ou as pessoas haviam destruído também as hortênsias. Ele tinha várias mudas de hortênsia, e várias partes do jardim eram cheias de hortênsia, e agora nessa noite alguém havia entrado e também destruído as hortênsias. Novamente ele recorre aos seguranças, que dizem que não perceberam sequer nenhum movimento durante a noite, e novamente que ninguém entrou na propriedade, que eles haviam reforçado todas as áreas no qual alguém pudesse ter algum acesso à parte interna das casas que dariam então para o jardim. Eles disseram, somente alguém de dentro da própria casa pode ter tido acesso ao jardim, porque todas as outras áreas estavam cobertas pelos seguranças. E novamente seu Werner vai dormir, e a mesma situação se repete pela terceira noite seguida, sendo que agora não mais as roseiras ou as hortênsias haviam sido atacadas, dessa vez também as orquídeas haviam sido atacadas, que era o grande amor da vida do seu Werner. Então, agora, realmente consternado, preocupado e descrédulo em relação às seguranças da propriedade, ele recorre a uma benzedeira que morava ali próximo à região da rua Conselheiro Mafra, uma rua bastante conhecida também no centro de Florianópolis, e ele vai se aconselhar com essa mulher chamada de Dona Felisbina, ou Dona Feliz, também conhecida. E chegando até na presença da Dona Feliz, ele explica o que aconteceu. A Dona Feliz pede só um segundo, ela fecha os olhos e entra num estado de transe. Depois, finalmente, ela abre os olhos, olha para ele e dá a seguinte recomendação: essa noite, quando você for dormir, eu quero que você coloque o teu despertador do relógio de pulso para as 2 horas da manhã. E daí o Sr. Werner olha para ela como quem diz, tá, mas de que maneira isso vai me ajudar? O que adianta eu botar o despertador para acordar às 2 horas da manhã? Eu vou pegar o ladrão, é isso? E ela diz, não, simplesmente, por favor, faça o que eu estou pedindo.
E Werner então sai da propriedade, retorna para casa um pouco confuso em relação à solicitação, mas ele resolve cumprir o que a benzedeira havia dito e vai dormir. Eis que 2 horas da manhã, o seu relógio de pulso então dispara, né? Começa a tocar, e quando ele dispara, Werner abre os seus olhos e, para sua própria surpresa, ele está no jardim, em pé, batendo nas rosas, batendo nas flores. E é nesse momento então que Werner descobre que ele foi o autor que destruiu as flores. Fazendo uma compreensão da história, né? Na história, Werner então ele era sonâmbulo, ele não sabia, e dormindo ele então ia ao jardim e ele mesmo estava destruindo as flores do seu próprio jardim. Trazendo para uma outra compreensão, na verdade somos nós mesmos, em grande parte, os nossos maiores ou nosso maior inimigo.